Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Desejo em Cena de hoje, com Democracia em Vertigem, de Petra Costa. E é um filme que a gente precisa começar a comentar a partir de um certo percurso no tempo que o próprio filme foi produzindo na sua recepção. É uma recepção que começa assim com um abafamento, com críticas muito curiosas, né? Que vão dizendo assim, ele é uma expressão de um ponto de vista daquela pessoa, da Petra, que tem esse ponto de vista, que é muito peculiar, é uma ficção. Essa tentativa de desfazer o que está ali colocado no filme, atribuindo isso à ideia de uma ficcionalidade. Como se a ficcionalidade não fosse, desde sempre, o campo onde a verdade pode ser produzida, né? Como diz o Lacan, a verdade tem estrutura de ficção. Qual é a ficção, portanto, que a gente pode e deve produzir para conseguir tocar em algum aspecto da verdade? É por isso que a literatura, por isso que o cinema, que o teatro, que as artes, eles não são só a invenção de um outro mundo completamente diferenciado do nosso, com o qual ele não tem nenhuma relação, mas eles são um outro mundo a partir do qual eu consigo ver melhor este mundo no qual eu estou. E essa crítica, né, que desfaz do filme, porque ele é uma ficção, é uma crítica que revela o seu próprio ponto de vista sobre o que é a cultura, o que são as artes, o que é o nosso processo de sonhar. É muito curioso que, então, se ele teve uma primeira recepção desse jeito, a hora que ele foi indicado para o Oscar, a hora que a Petra faz uma entrevista para CNN, a hora que o filme começa a falar do Brasil, uma parte do governo, do Estado, né, vem a público na figura desse obsceno Weingarten, um corrupto, que desviou e fez com que a sua companhia de publicidade recebesse mais dinheiro preferencial do Estado. E este mesmo sujeito vem a público dizer que é um documentário de uma militante anti-Brasil. Quando alguém retrata uma coisa de um ponto de vista que a gente não gosta, a gente apela para a posse do Estado para destituir aquilo que está sendo colocado e reconhecido por um terceiro. É o Oscar, são outros países, são outros universos. Ou seja, a Democracia em Vertigem é um filme que escolhe muito bem o seu título. Vertigem. O que é a vertigem? Vertigem é um tema literário, vai aparecer lá no Ulisses, do James Joyce, vai aparecer na Virginia Woolf, vai aparecer no Thomas Mann, vai aparecer na filosofia de Kierkegaard, como uma experiência definidora do humano a partir assim da proximidade com o mal-estar, a partir da proximidade com a angústia no seu estado mais extremo, né? Então é ali diante do precipício, é diante do abismo, que você não consegue ver, inclusive, qual é a sua profundidade, que nós somos tomados pelo quê? Por um estranho impulso a nos atirar, por um estranho impulso a ser atraído para o abismo, né? E essa a vertigem. Vertigem indica o quê? Eu não consigo olhar para isso. Eu não consigo focar nisso. Eu não consigo formar uma imagem muito boa disso, que ao mesmo tempo me atrai, me define e cria um certo limite, né? É on the edge, ali na fronteira entre o mundo e o imundo, entre o humano e o inumano. Então, quando ela fala
e dá esse título compacto para o filme, né? Democracia no Brasil está em estado de vertigem. Não é que ela desapareceu, não é que ela foi substituída por uma outra coisa completamente diferente. É que a ela se expôs os seus limites, as suas fragilidades, a sua opacidade. Como a democracia pode produzir o seu exato contrário? É isso que a gente tem quando a gente fala em vertigem. Quando a gente pensa no personagem, né, da saga grega, que cria Dédalo, que cria asas para o seu filho Ícaro, e ele vai então voando para perto do sol. Olha o sol como esse polo atrator. E então a cera que cola as suas asas derrete e ele olha para baixo e ele percebe o tamanho do tombo. Ele percebe como ele se elevou muito mais e muito além do que sua condição humana lhe permitiria. É isso que a gente, de certa forma, está vendo nesse processo, contado desde um ponto de vista muito interessante, quando a gente o pensa a partir da psicanálise, né? Em primeiro lugar, é um processo que tem um tom melancólico, e a melancolia, né, como dizia lá Novalis, é esse ponto de vista em que a gente vê as coisas como elas são, tragicamente. E aquilo que faz a gente ser assim tomado pelo mundo em toda a sua densidade, em toda a sua tragicidade. Petra conta as coisas numa voz baixa. Ela não grita, ela não acusa, ela não se exalta na pronúncia de uma verdade que os outros não estão vendo, mas ela vai delicadamente, né, pegando a mão do espectador e falando dos acontecimentos numa intensa assim, articulação declarada com o seu próprio ponto de vista. Muito interessante isso, porque a hora que ela diz: sou filha da família Andrade Gutierrez, vim de uma família rica, de Belo Horizonte, e que depois vai se envolver com a corrupção. Mas também sou filha de Pomar, militante, perseguido pela ditadura, que se exila e volta. Alguém que se coloca numa posição pessoal que é a sua e mostra como a sua posição está dividida. Uma lição para aqueles que querem dissociar fato e ficção, documentário e invenção, jornalismo e romance, né? Ela, ao se colocar nessa posição e mostrar como está assim, filha da sua própria história, e ela consegue esse olhar de distanciamento que é o que o filme vai produzindo na gente agora. Por isso eu ressalto, isso tem que ver com o processo analítico, né? De recordar, repetir, repetir. Bully vai pôr esse vídeo nosso, recordar, repetir e elaborar, né? Há um certo tempo pelo qual e a partir do qual as coisas podem ser vistas. Uma distância que esse tempo produz e que faz com que a gente se dê conta do que fez, do que é, de onde estava naqueles capítulos decisivos da nossa recente história. Ela começa com as manifestações de 2013, ela vai mostrando como essas manifestações elas vão justamente perdendo o seu sentido inicial, se transformando num aglomerado de mal-estar, de satisfação generalizado e que vai sendo canalizado contra o PT, contra Lula, contra Dilma, vão sendo forjados então alguns inimigos sobre os quais tudo se explica, né? Inimigos da pátria e que teriam levado então o Brasil aquele estado de anomia, né? Que por outro lado era a própria expressão da conflitiva naquele momento e que caminha para um processo, né? Como diz numa declaração filmada, né, do Democracia em Vertigem, Dilma no final, né, passei pelo processo, uma referência a Kafka, né? Só que, diferentemente de Joseph K., eu tive um advogado. Mas, de repente, a gente percebe que a voz da razão nesse processo ela foi sendo substituída por interesses comezinhos, pequenos. Eduardo Cunha, né?
o maior símbolo da podridão política que esse Brasil já conseguiu criar, que hoje está na prisão. Hoje a gente sabe, né, da corrupção deslavada que essa pessoa praticava. E este foi o sujeito que julgou, né, que votou, que coordenou os trabalhos do impeachment. E a gente olha para essa figura e a gente diz, não, mas naquele momento isso não estava claro. Não estava claro, mas estava em vertigem. Estava posto ali. A gente olha Temer e depois vê as imagens de um dos seus asseclas com malas de dinheiro saindo. A gente vê relatos discursivos da conversa entre Temer e JBS. Ou seja, o que está sendo exposto aí? A narrativa de que a corrupção vai acabar, que isso tudo foi em nome da redução da corrupção, ela é falsa, meu caro, muito difícil de aceitar isso. Você foi enganado. Petra conta para você isso baixinho, ela diz assim, você foi enganado. É a voz baixa da razão da qual Freud falava, que só age no tempo longo, uma coruja de Minerva. Você foi enganado. Moro trocava mensagens com o promotor, não pode. Isso é corrupção. O mesmo juiz é indicado para a figura de ministro. Isso é o que? Uma operação suspeita, se não corrupta. Abra os olhos, né? Veja, né? E entre em contato com esse choque, com essa vertigem que vai aparecendo, né? Das declarações dos deputados no momento do impeachment, em nome da minha família, em nome da minha filha, ou seja, a própria expressão, né, da vida privada tomando conta do universo público. A pequenez de um personagem como Jair Bolsonaro, que diz o que diz, que fala o que fala, que nos envergonha a todos. Se a gente consegue sair da polarização e olhar desde esse ponto de vista terceiro, que é o que o filme propõe pra gente, que é o que a gente escuta quando vai para Paris, para Oslo, para Estados Unidos, a gente viaja bastante, recentemente estive em Israel, em todo lugar, gente, nós estamos passando ridículo. Você foi enganado. E isso que a Petra está dizendo pra gente, com carinho. Aceita que dói menos. Aceita que a vertigem pode nos transformar, pode perceber, nos fazer perceber como é simples nos deixar com medo, nos deixar com ódio, como é simples. Há problemas reais, né? Desigualdade crescente, inflação, recessão. O filme ele não precisa dizer isso com dados e números, mas está lá a narrativa de que o PT estragou com o Brasil, basta uma ou duas medidas e tudo vai voltar a funcionar bem. Quanto tempo o senhor está ouvindo essa lorota? Quanto tempo ainda vai acreditar que uma, duas coisas resolve o problema da economia? Por que a gente tem que acreditar num único causador? Porque isso simplifica tudo. Só que vai passando o tempo, a inflação continua aí, a recessão continua aí, o desemprego continua aí, a miséria continua aí. E aí, até quando a gente vai evocar o PT, e o Lula e Dilma como responsáveis e culpados pela nossa miséria? É um filme dialético. Ele vai mostrando como são feitas as nossas ilusões, como é fácil enganar o outro. Isso não significa, isso é um grande mérito da narrativa, que bastaria inverter. Então agora a gente muda a câmera para o outro lado, e então o PT tem razão, elas estavam todos santos e anjos e iam salvar. Não é nada disso. O Democracia em Vertigem é um tratamento para o dualismo. Diz, olha, tem você, tem o outro, mas tem o abismo, tem o real, tem o trauma, né? Isso vem de trabalhos anteriores da Petra, né? Eu recomendo a vocês
Qualquer um que queira entender o que é um processo melancólico, depressivo, tem que assistir o filme anterior da Petra, Helena, né? Que é um filme onde está lá a voz, a narrativa, a intimidade, a tragédia, toda a linguagem fílmica que a gente encontra em Democracia em Vertigem já estava lá em Helena. No fundo é o quê? É a arte de contar o trauma, é a arte de abordar e contornar o real que está em jogo nessa estratégia fílmica. Os destinos da vertigem estão muito bem colocados. Olhando de cima, um drone. Vai ser uma cena emblemática. Vai acontecer a votação no dia do impeachment. A gente tem as pessoas faxineiras, aquele que penteia a bandeira do Brasil ali no carpete da Câmara. A gente vê um muro sendo montado, então você tem a direita e a esquerda e vão ambos então numa espécie de ilusão perspectiva interferir e decidir os destinos do Brasil. A essência dessa cena é o muro, não é nem a direita nem a esquerda, é isso que o olhar dela consegue trazer, fazer a gente ver. Agora, ao nos introduzir na história, né, ao criar assim, isso aí já foi, isso aí virou a história, pode ser contado. Ao nos introduzir nessa experiência, ela cria uma espécie de próximo capítulo. O capítulo seguinte à vertigem. O capítulo que vem depois do trauma. Que é o capítulo conhecido também na nossa história, né, como o julgamento de Nuremberg. Os nazistas, Roberto Alvim está aí para dar a face estética desse governo, que as pessoas hesitam em dizer, será que é fascista? O cara copia Goebbels, põe a cruz, coloca o mesmo discurso, e o cara diz assim, será que é fascista? Ah não, olha como não é, porque ele foi demitido, os outros que estão lá. Não é uma alegoria, é uma brincadeira, é uma ficção. Olha lá, agora a ficção ela é uma coisa assim que é inconsequente, né? Como tantas outras ficções que a gente vê nas declarações presidenciais. Mas Democracia em Vertigem, quando levanta pra gente esse tempo histórico, lembra que isso vai passar. E a hora que isso passar vai vir um julgamento, que não é o julgamento rápido, o da Lava Jato, é o julgamento lento da história. E aí os colaboracionistas, conhece essa palavra? Colaboracionista. Aquele cara que se aproveitou da situação de bagunça, de miséria, para oprimir o seu colega, para demitir o outro, para se fazer de engraçadinho, para defender a abstinência sexual e outras tolices. Esse, meu caro, vai ter que se ajustar com as contas na vertigem da história. Colaboracionista, veja você o filme, se reconheça lá. A sua época vai chegar, o seu tempo vai chegar. Pode demorar mais, pode demorar menos. A verdade, ela vem pelas bordas. É isso que esse filme traz. E, para receber mais fragmentos, em vertigem, em mal-estar, em embaraço, em impedimento angustioso, clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje, enquanto for hoje, é só. Você tá triste?